Olá, boa tarde, sobreviventes, fortes. Último dia a gente sabe que é meio assim mesmo, né? Muita gente já começa a ir embora depois das palestras, apresentações. Que bom que vocês continuaram aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco até este momento também. Então, vamos começar a dar início à nossa última palestra do evento. Todo mundo? Isso. De novo, para ficar ensaiadinho. Vamos dar início agora à nossa última palestra do evento. Quem gostou muito. Bom, a palestrante de agora, né, para encerrar com chave de ouro, uma ouro da casa, não é nem prata da casa, um ouro da casa, professora doutora Kátia La Sálvia, da Unicamp e do Senac de São Paulo. Kátia é doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp e pesquisadora do grupo MIDITES, dos temas de linguagens, mídias e tecnologia. Mestra em Ciências Sociais pela USP e jornalista. É docente no Centro Universitário Senac de São Paulo, na graduação e na pós-graduação em Comunicação. O tema da fala da Kátia é Letramentos ao longo da vida, interlocuções entre linguagens, mídias e tecnologia. Ao final da palestra, a gente vai abrir também um tempinho para conversas e debates e perguntas antes do nosso encerramento oficial. Convidamos ao palco a professora doutora Kátia. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como bem falou o Marco, né, eu sou da casa e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo a comissão organizadora pelo convite, aos membros da ASFAL pela acolhida, meu primeiro ASFAL, e a vocês, sobreviventes, né, nosso último dia de evento, estão aqui. Muito obrigada aí pelas conversas no cafezinho, pela acolhida aqui, pela presença. Eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória e dessa percepção que vem me acompanhando há um bom tempo, que é o seguinte: as aprendizagens requeridas durante a vida, elas se complexificaram tanto que a escola já não dá conta mais sozinha de promover todos os letramentos que vão ser necessários em seu tempo e em seu lugar de fala, né? E aí essa percepção vem de onde? Eu tenho mais ou menos, aí somando todas as coisas que eu fiz na vida, mais ou menos 28 anos de carreira. Fiz um monte de coisas, fui jornalista, como vocês perceberam na palestra anterior que eu intervi, trabalhei na Folha de São Paulo, e quando chegou a cultura digital, eu meio que migrei novamente para um outro trabalho, fui trabalhar em multinacional, com equipes de projetos digitais, e venho fazendo isso desde 2001. Né? Então, na verdade, eu comecei a refletir um pouco sobre essa frase que eu coloquei para vocês, e que foi o motor que meio que me impulsionou para o doutorado. Porque eu comecei a perceber que tinham letramentos digitais, letramentos midiáticos, letramentos informacionais, letramentos científicos e da diversidade, coisas que eu tinha que aprender sobre letramento racial, sobre letramento de diversidade. E aí eu falei, nossa, a escola não dá conta de tudo isso, esses letramentos estão na vida. E eles têm uma interlocução muito grande com as mídias e com essa nova sociedade e cultura digital, informacional, midiática, no qual nós estamos inseridos. Né? Todos aí estão com o celular nas mãos. A gente vivia sem isso há um pouquíssimo tempo atrás. Né? Nós somos, a maioria aqui, imigrantes digitais. Nossos filhos, nossos sobrinhos já nasceram desse jeito. Então, a coisa vem num ritmo tão grande, tão rápido, tão acelerado, que essa perplexidade, essa percepção, ela vem me acompanhando de muitos anos, e foi assim que eu vim parar na linguística aplicada. Então, eu fiz comunicação, jornalismo, depois eu fiz ciências sociais, e cheguei aqui na linguística aplicada, onde eu tirei meu doutorado. Eu nem sabia que chamava-se letramentos, essa coisa que eu queria estudar. Eu aprendi aqui. Né?
e comecei a pensar como é que a gente poderia transformar esse conhecimento para que a escola fosse um lugar que nos preparasse para os letramentos que ainda vão ser necessários e que eu ainda nem sei nomear. Porque a gente vive numa dinâmica, num ritmo de transformação que a cada nova rede social, a cada novo processo no mundo do trabalho, isso requer novos letramentos que vão se encadeando, novas linguagens, e a gente vive numa realidade de letramentos como práticas sociais móveis, né? Ele não é algo estanque, ele é algo que se baseia na realidade, no contexto, na situação, e foi assim que eu vim parar na linguística aplicada. Eu sou docente há 15 anos na área de comunicação. Dou aula no SENAC, mas já dei aula em vários cursos de pós-graduação nesses temas de comunicação digital. Porque, como eu brinco com os meus alunos que eu sou da pré-história do digital. Eu comecei a fazer digital quando era o Web 1. Sabe aquele site horrível, feinho, com interface que não funcionava, aquela conexão de escada que fazia tec, 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 tec. Então, eu comecei a fazer comunicação digital nesse momento. E eu percebia, quando eu estava envolta em projetos, né, às vezes em mundo corporativo, às vezes no mundo da docência, que eu precisava chamar pessoas para uma equipe e eu precisava ajudá-las a saber trabalhar dentro desses novos processos. São novos processos de produção, são outras linguagens, são outros letramentos, né? E foi assim que eu vim parar na linguística aplicada, descobri que as coisas que me inquietavam chamavam-se letramento e fui estudar os letramentos, né? Então, o que eu vou passar para vocês hoje, né, o que eu vou apresentar, foi um pouco essa pesquisa que culminou no meu doutorado, e eu descobri outros nomes para esses novos letramentos que apareceram depois dos multiletramentos. Então, basicamente, minha pesquisa temporal começa em 2010 e vai até 2021, bem recente, né? E eu fui fazer, de tanto começar a ler sobre letramentos e tentar fazer um diálogo com o que já acontecia dentro da minha carreira, porque eu sempre tive um pé na academia e na pesquisa, mas sempre continuei fazendo projetos para organizações, para instituições, para empresas, né? Então, depois que eu saí do jornalismo, eu brinco que eu fui abduzida pela cultura digital e nunca mais voltei, né? Nunca mais fui jornalista estricto sensu, mas acabei trabalhando nesses projetos que são eminentemente interdisciplinares, multidisciplinares e que trazem para a gente essa noção de que os letramentos eles extrapolam o tempo e o lugar da escola. Eles precisam ser ao longo da vida para dar conta de toda essa dinâmica. Tá? Então, o que vocês vão ver é um pouco essa mistura da minha trajetória, que não é 100% acadêmica, ela é acadêmica, mas também de mercado, e de olhares múltiplos, que passa pelas ciências da comunicação e informação, das ciências sociais, até chegar na linguística aplicada. Tá? Isso aqui apareceu? Saiu. Então, em termos de sumário, o que a gente tem aqui para ser discutido? O que eu vou apresentar para vocês é uma compilação crítica e cartográfica sobre os letramentos. O nome é feio, né? Dá até medo. Prometo que vai ser leve. O que eu fiz? Eu comecei a estudar e a pesquisar as teorias e projetos que estavam sendo feitos sobre letramentos dentro desse contexto digital, informacional e midiático, durante meu doutorado, e me deparei com 3 grandes vertentes de pesquisa. E como isso era um conhecimento absolutamente disperso e sem conexão, eu falei, está aqui meu projeto. Meu projeto vai ser entender esses letramentos, tentar colocá-los em paridade, ver o que eles têm de comum e o que eles têm de específico. Por quê? Porque isso pode ser uma grande ajuda para os meus colegas, que são vocês, que estão nas escolas, que fazem planos de ensino, que fazem formação de professores e de alunos, e que, de repente, não teriam esse tempo que eu tive para ter essa visão transversal. Tá? Então, é isso que eu vou trazer, tendo em vista o quê? Que a gente vive em culturas digitais, informacionais, midiáticas e de dados, cada vez mais. Quais são essas 3 grandes vertentes? O transletramento,
os letramentos transmediáticos e o metaletramento. Os nomes são enormes, assustam, mas, na verdade, eles tentam trazer a discussão sobre letramentos para essa cultura digital na qual a gente vive hoje, né? E é isso que a gente vai discutir. E, por fim, tentar pensar assim, para onde vão essas pesquisas e o que a gente consegue tirar delas em nosso proveito. Então, ontem, quando eu escutei a palestra do Wagner, do José, da Cristiane, eu vi cada coisa interessante, hoje, agora, da Elaine, que tem uma interlocução muito grande com esses temas, porque as coisas estão sendo feitas, né? Talvez uma pitada de cada uma dessas vertentes, e a minha contribuição, né, para a área da linguística aplicada talvez seja essa. Eu consolidei esse conhecimento que estava um pouquinho disperso e que vem de áreas múltiplas, né? É aquela visão da linguística aplicada conversando com outras áreas. Então, de onde eu parti, até para explicar o que eu estou fazendo aqui, né, no Congresso de Linguística Sistêmico-Funcional, eu estou naquela casquinha externa da cebola, lá, no contexto de cultura. Eu não tenho conhecimento de gramática, de tudo que vocês discutiram em boa parte do Congresso aqui. Eu achei muito interessante, aprendi muita coisa, mas eu estou na parte externa da cebola, eu estou na parte do contexto de cultura. E quando eu comecei a ler Halliday, Hassan, Rod Kress, eu falei, nossa, mas isso tem uma conversa muito estreita com comunicação, com ciências da informação, com sociologia. Eu falei, eu acho que dá para tentar estabelecer essas conexões. E foi isso que eu fiz, né? Então, a gente parte de uma ideia de que as intenções e circunstâncias afetam as escolhas da linguagem, como vocês bem sabem, e que tanto linguagens como letramentos e contextos sociais são indissociáveis. Na minha cabeça de jornalista, de comunicadora e de quem estudou ciências sociais, foi, inclusive, difícil entender que, para algumas pessoas, o contexto social, em algum momento, não era discutido. Eu lembro que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Rodrigo. Ué, mas contexto social não é dado como uma premissa em toda a linguística? Aí ele falou, não. A linguística, né, aplicada é que traz isso, né, a linguística sistêmico-funcional é que reforça isso. Então, para mim, essa foi a diferença, né? Aí eu falei, então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Fui ficando e fiquei. E hoje eu estou no grupo de pesquisa e tento colaborar exatamente com essa visão de outras áreas a respeito de tudo isso que a gente vai discutir. Então, assim, basicamente, só para contextualizar de onde saíram as intenções dessa pesquisa, né, resgatando, letramentos são práticas sociais situadas. Eu gosto muito dessa charge, que ela foi feita para falar sobre a divisão de classes na pandemia. Não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas é uma charge muito legal, porque embaixo são as pessoas que se ferraram muito durante a pandemia, e conforme vai subindo ali no apartamento, a pandemia vai se tornando algo mais idílico, né? O outro está tocando violino, a família está feliz lá em cima, no segundo andar tem 15 pessoas morando num cômodo super pequenininho. Para mim, esse é o exemplo de que linguagens, letramentos e tudo o que a gente faz na vida são práticas sociais situadas. Então, partindo dessa premissa, eu comecei a identificar em que lugares da comunicação eu poderia estabelecer um diálogo para pensar no que seria essa compilação crítica e teórica, que pode vir a ser útil nos projetos que vocês fazem em sala de aula, na formação de professores, em qualquer nível de escola que a gente estiver pensando. E eu trouxe um conceito das mediações comunicativas da cultura. O grande autor que escreve sobre isso é Martín Barbero, é um espanhol que desenvolveu todo o trabalho dele na Colômbia, Canclini, que é do México, e Scolari, que é um argentino, mas que trabalha com projetos principalmente na Espanha, né? Então, olha que base latino-americana e que epistemologia do Sul para a gente olhar as coisas também da semiótica social. Basicamente, o que fala as teorias? Isso aqui resume as teorias da recepção de comunicação. Nas teorias da recepção, a gente quebra o paradigma anterior, que foi conhecido durante muitos anos, de que os receptores só recebem a mensagem. Não. Os receptores são atores ativos. Os receptores ressignificam as mensagens. Então,
as mensagens e os receptores, do mesmo modo que as linguagens e os letramentos, estão em práticas sociais situadas, né? Eles fazem o quê? Mediação. E os cotidianos são espaços de produção de sentido. Então, quando eu pego uma coisa que é abstrata, mas eu levo para o meu contexto de cultura, eu vou entender como é que aquilo funciona naquele lugar e naquela situação. Por isso que, em qualquer área que a gente hoje pensar, dificilmente uma solução serve para qualquer coisa, porque eu tenho sempre que pensar de um modo localizado, situado, contextual, né? E aí, todo o trabalho da tese, depois, se alguém tiver interesse de ler, porque é muita coisa, né? Só resumir aqui nesse quadrinho, discute essa aproximação entre semiótica social da linguagem, de Halliday, enfim, de todos esses autores que eu citei, com as mediações da cultura. E a gente chega à conclusão que os letramentos são práticas sociais móveis. Eu vou encadeando um letramento no outro a partir da minha necessidade. Então, eu aprendi a fazer uma produção audiovisual por um tipo de situação que, na outra, ela vai ser insuficiente, eu tenho que alargar o meu letramento naquilo, eu preciso expandir, adquirir um outro conhecimento para eu conseguir encadear naquela nova situação. Então, letramento não é algo estanque que eu consiga aprender na escola e levar para a vida. Então, a escola hoje, em qualquer nível, ela tem um desafio gigantesco, que é preparar os seus alunos, os seus estudantes, para os letramentos que ainda serão necessários e que a gente não sabe quais são, né? Talvez há 10 anos atrás eu não falasse em letramentos de dados. Hoje eu já falo disso. Eu falava de letramentos informacionais, mas eu não tinha uma crise de desinformação, né, a popular fake news acontecendo. Então, são muitos letramentos que são necessários ao longo da vida. E a escola é extremamente importante, mas ela não dá conta sozinha de tudo que a gente vai precisar. E aí, partindo dessa contextualização, dessa premissa inicial, eu fui entender o quê? O que alguns pesquisadores estavam fazendo, buscando sobre esse tema que eu estou contando para vocês. E aí, o que eu descobri? 3 perspectivas completamente diferentes, com aqueles nomes lá que eu contei para vocês, mas que tinham referências comuns. Quais eram essas 3 referências comuns a todas as observações? Primeiramente, aconteceu no Reino Unido, né, em 2007, um grupo de pesquisa que se debruçava em entender processos criativos e inovação. É um grupo organizado pela professora Sue Thomas. E foi dela a primeira noção de transletramento que a gente tem notícia. O transletramento expande o ato de transliteração, que é a habilidade de ler e de escrever em outros sistemas de escrita, para diversas plataformas, ferramentas e mídias. Ela já estava tentando captar o que seriam esses letramentos cruzados entre diferentes mídias. E aí isso vai dar aporte para as 3 teorias que eu mapeei, que eu vou mostrar para vocês. Os multiletramentos, que todos vocês devem conhecer bem, do grupo de Nova Londres, de 96, são base também dessas 3 teorias. E os trabalhos do Paulo Freire, citados internacionalmente pelas 3 teorias que são internacionais. Então, as 3 teorias ali, pesquisas, elas se baseiam nesses 3 pilares. E aí, cada uma vai crescendo, enfim, para a sua direção específica. Quais são essas teorias, né? Elas são 3 perspectivas que se desdobram em 4 frentes de atuação. Eu deixei assim bem organizadinho em termos de itens para a gente perceber a diferença entre elas e para depois a gente ver o que elas têm em comum. Então, a gente tem a teoria do transletramento. O grande expoente do transletramento é a Divina Fromegui. Ela escreveu os grandes trabalhos a partir de 2010 e publica muito. Ela é da Universidade Francesa de Sorbonne Nouvelle e ela é da comunicação. Ela está interessada em quê? Em aprendizagem ao longo da vida. Ela não discute escola, não discute formação de professor, mas ela está preocupada em tentar entender como é que as pessoas aprendem novos letramentos, conseguem se virar no mercado de trabalho, desenvolver competências que são necessárias a partir de mídias sociais, de uso de criatividade e de um processo que a gente chama na comunicação de transmídia.
Hoje a gente não faz mais nada em uma mídia somente. Eu estou assistindo televisão, estou olhando no WhatsApp, estou escrevendo alguma coisa no Twitter com uma hashtag que eu vi na televisão. Esse fluxo, essa coisa fluida, a gente chama de transmídia, né? Então, se isso está acontecendo na vida, a escola não pode ficar atrás disso. Por isso que eu gostei tanto dos projetos que o Wagner apresentou, que o José apresentou, que a Elaine apresentou, porque assim eles estão antenados nessas mudanças e dinâmicas que estão acontecendo. Então, dentro do transletramento, a gente tem a Sukovic também, que é uma pesquisadora da Austrália, da área de ciências da informação. E o objetivo dela é o quê? Criar as novas bibliotecas. Ela é das ciências da informação, que é a área, né, que basicamente cuida, hoje em dia, dos centros de referência e biblioteca. Ela tem uma ideia que o transletramento vai ser base para os acervos digitais e para os novos modelos de biblioteca. Então, assim, são duas pesquisadoras com backgrounds muito diferentes, com objetivos diferentes, mas que usam o termo transletramento. Aí a gente tem os letramentos transmediáticos, que talvez dos três seja o que mais se aproxima da formação escolar e dos planos de ensino, enfim, de pensar projetos educacionais, que é o escolar e colaboradores. E aí a gente está falando de 25 pesquisadores capitaneados pelo Scolari, na Espanha, com subvenção dos projetos da União Europeia para Lifelong Learning. E aí é um diálogo explícito entre comunicação e linguística aplicada, né? O Scolari tem as duas formações e ele trabalha com o quê? Com mapeamento de práticas midiáticas de adolescentes e cultura colaborativa, né? Então, essas teorias vão dando para a gente uns insights, porque onde eu vou chegar lá no final? Eu vou colocar uma teoria do lado da outra, vou ver o que elas têm de comum, o que elas têm de diferente, e vou mapear isso para que vocês, quando forem fazer projetos de educação para os estudantes ou de formação de professores, tenham mais subsídios para ver o que está acontecendo nesses lugares, né? E, por fim, foi minha última descoberta, o metaletramento. Eu não tinha descoberto ele logo no início. Ele é da área de ciências da informação, e os dois grandes autores são norte-americanos, estão ligados à Universidade de Nova York. Eles meio que vêm de uma linha de pensar o letramento informacional. Como é que a gente lida com esse monte de informação que está distribuída na internet? Como é que eu seleciono o que é importante e descarto o que não é? Como é que eu edito conteúdos, né? Então, eles vêm da ciência da informação e eles têm uma preocupação muito grande com a educação aberta, com aqueles cursos massivos online abertos, os MOOCs, né? As mídias sociais e os recursos educacionais abertos. Ou seja, eles partem da ideia que a gente tem práticas sociais de letramento, mas que cada vez mais, nessa sociedade complexa que a gente vive, cada um de nós tem que tomar conta também do seu desenvolvimento em termos de letramento. E a gente tem que saber onde a gente está, para onde a gente quer ir e tentar traçar esse caminho de uma coisa a outra. É o que eles chamam de metacognição. O prefixo meta vem da ideia de metacognição. Eu preciso tomar conta do meu aprendizado, porque as instituições não dão mais conta sozinhas disso, e eu estou vivendo num mundo bombardeado por fake news, por um monte de informação ao mesmo tempo, e se a gente não souber selecionar nosso dia a dia, a gente tem sempre aquela ansiedade de informação, todo mundo tem essa coisa, né? Você não viu todos os e-mails, você não respondeu tudo o que fazer, você está sempre atrasada. Essa é uma angústia contemporânea, né? Então, a ideia do metaletramento, ele reconhece todas essas outras perspectivas anteriores. Ele fala que o transletramento existe e nós apoiamos os letramentos transmediáticos também, só que a gente tem que inovar com a questão da cognição. A gente tem que formar um aluno que possa ter essa identificação de o que ele sabe, o que ele não sabe e qual que é o caminho dele para ir até onde ele precisa. Que, de um certo modo, é aquele empreendedor do seu próprio conhecimento. Mas nenhuma das teorias refuta ou fala qualquer coisa contra a escola. Elas só dizem que a escola não dá conta mais sozinha dessa complexidade, né? E como é que eu lidei com isso, né? Com esse monte de informação? Foi uma pesquisa bem extensa.
Eu tive a oportunidade, no meio do doutorado, de ir para a França, num doutorado sanduíche, na Université de Lille. Fui pega pela pandemia no meio do caminho ali, foi mais ou menos legal, porque eu também fiquei trancada. Mas o fato é que eu consegui fazer pesquisa, eu estava com os acessos a todas as bases digitais, com os livros que eu precisava, enfim. Só perdi a parte talvez mais divertida da viagem, fiquei só com a tese mesmo. E aí, uma das coisas que se usa muito na França é ainda o método da complexidade, baseado em Morin, onde você pega o seu objeto de estudo, tenta entrevistar o seu objeto de estudo para criar o quê? Vias de abordagem. E foi o que eu fiz. Então, eu peguei tudo isso que eu mapeei dessas 3 teorias, criei mapas mentais resumo, né, que dariam conta de explicar um pouquinho, de um jeito similar em termos de indicadores, quais eram os pontos principais de cada proposta. Depois disso, essa foi uma etapa inicial, eu comparei as várias abordagens num gráfico de radar, que vocês vão ver, e nuvens de palavras, para tentar entender que direcionamentos essas pesquisas, que são muito recentes e que são feitas de forma aplicada também nos seus países de origem, né? Então, não é só conceito. Na Austrália foi feita pesquisa aplicada, na França foi feita pesquisa aplicada, nos Estados Unidos também. E cada uma de um jeito diferente, mas eu precisava olhá-las todas de um modo conjunto. Eu usei os meus mapas resumos. Então, assim, só para passar aqui brevemente, pegando o mapa resumo do transletramento, depois, para quem tiver interesse, essa tese está disponível, tem isso em detalhes, é uma parte bem grande. Mas o que é o transletramento para Fourmegui? O prefixo trans sugere o quê? Transversalidade na apropriação e reescrita da informação. Ou seja, eu saio de uma mídia e vou para outra. Um aluno transletrado, um professor transletrado, ele tem que saber de um tipo de mídia para o outro. E também trasladar as aquisições anteriores em ambientes e contextos informacionais complexos, em posturas que incluem a escola, mas que estão também além da escola. Né? Então, essa é a ideia de transletramento da Fourmegui, que é a francesa. Para Sukovec, que é das ciências da informação e que está olhando as bibliotecas do futuro, os acervos digitais, ela diz o seguinte: a capacidade de usar tecnologias analógicas e digitais, técnicas, modos e protocolos. Né? O transletramento consiste em habilidades, conhecimentos, pensamentos e atuação que permite um movimento fluido em contextos sociais, situacionais, culturais e tecnológicos diversos. Então, também fiz o meu mapa resumo do transletramento da Sukovec. Por que eu estou fazendo essa organização e contando um pouquinho esse meu percurso de análise? Porque, no fim, a gente vai chegar ali em 10 itens que eu vou comparar entre cada uma das perspectivas e que podem ser indicadores para quando vocês estiverem fazendo, por exemplo, um planejamento que envolva um grupo de pesquisa, uma formação de professor, ou um plano de aula de uma determinada disciplina. Né? É olhar isso como critérios elegíveis que eu posso colocar de modo parcial ou total, mas que são coisas que são indicadores de novos estudos após os multiletramentos. Tá? Letramentos transmediáticos, o Scolari é aquele que fez na Espanha, com aquele grupo de 25 pesquisadores, que eu comentei logo no início. Ele está muito interessado em culturas participativas, né? E é o único que desce no nível de planejamento mais educacional, porque o projeto dele era com essa finalidade. Né? Então, redes digitais e experiências de mídias interativas estão no centro da análise dele. Então, para cada uma dessas perspectivas, eu fui criando critérios semelhantes e fui colocando na minha arvorezinha. Cada cor aí significa um tipo de pergunta. Os conceitos estão em verde. Em amarelos, a relação com a cidadania e com os estudos de recepção. A parte vermelha, ou seja, eu fui categorizando para facilitar depois que isso pudesse ser confrontado. Tá? Então, de fato, foi um trabalho extenso e de compilação crítica, cuja ideia agora também é fazer uma série de artigos a partir disso. E, por fim, o metaletramento de McKay e Jacobson, que é o pessoal lá da Universidade de Nova York, que inova em relação às demais perspectivas,
nessa questão do metaletramento, ao propor que os alunos e professores precisam ter diferentes papéis em suas ações pedagógicas e que também precisam saber onde estão dentro dos conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que vão ter em relação à formação de competências e qual caminho eles devem traçar. Então, na verdade, o metaletramento de Mackay e Jacobson pensam em aprendizes independentes e colaborativos. Eles discutem muito os processos de autonomia, de agência, de autonomização, que acho que o termo melhor, porque a gente entende a autonomia como processo e não como chegada, né? Então, dessa perspectiva aí, de todas juntos, eu cheguei num radar de resultados, onde eu coloquei conexões e especificidades a partir de 10 aspectos. De onde eu tirei esses aspectos? Esses aspectos emanaram dos projetos, da teoria, do que as pessoas publicaram nas suas pesquisas, né, nos seus resultados. Então, quais eram os aspectos? Autonomia e autonomização, agência. Né, o quanto eu preciso prever, como é que a gente lê isso? O quanto eu preciso prever nos meus projetos educacionais, nos meus planos de ensino, na minha formação de professores e no que eu vou aprender ao longo da vida, que eu desenvolva nesse aluno, nesse estudante, graus de autonomia e de agência. Porque se ele não tiver isso, quando for necessário um novo letramento, ele pode estar muito bom naquele anterior, mas ele não vai ter condição de adquirir essa transformação que vai ser necessária, né? As competências, né, vistas por um somatório de conhecimentos, habilidades, saber fazer e atitudes. Eu me lembro ontem, quando o Wagner citou o problema da equipe de trabalhos, né? Você me contou, eu quase vim aqui te dar um abraço, porque eu passei tanto por isso, né? Equipe de trabalhos fazendo um projeto digital, onde eu tinha pessoas de conteúdo, que eram de letras, eles eram de jornalismo, eles eram dessa área, né, de escrever, trabalhando juntos com pessoas de TI, trabalhando juntos com diretores de arte e trabalhando juntos com pessoas de negócio e de gestão de projetos. Ou seja, eu tinha 5 perfis absolutamente complementares, que são necessários para fazer um projeto digital, para fazer uma nova rede social, para fazer um game online, mas que cada um tinha sua razão a partir da sua perspectiva. Então, ontem, quando você citou que você escreveu um artigo, eu quase vim aqui dizer, olha, eu sei o que você passou. E, de um certo modo, hoje, atualmente, eu não sei se eu acho que eu não falei disso, né? Eu coordeno uma pós-graduação no Senac chamada Gestão da Comunicação em Mídias Digitais, que eu desenvolvi para o Senac em 2009 e que está rodando há 13 anos no mercado. E cujo principal objetivo, inicialmente, quando o Senac me chamou, e a partir daí que eu fui para lá, e sou docente em tempo parcial, mas foi aí a primeira conexão, né? Eu estava no mercado e fui para a instituição, era isso, como é que a gente forma, que letramento, eu nem sabia que chamava letramentos, né, mas que letramentos são necessários para que essa mistura de profissionais trabalhando numa equipe multidisciplinar dê certo, né? É isso, porque cada um tem a sua perspectiva, tem, às vezes, o seu ponto de vista. O diretor de arte, não sei se tem algum aqui, mas eu estou só brincando, ele quer o verde, tom berilo, quer fúcsia. Aí o cara de TI quer entender a lógica, quer mudar a ordem do código para ficar melhor. A pessoa de conteúdo está preocupada com a vírgula. Ou seja, cada um tem a sua verdade, pensando no mundo que não era complexo. Esse mundo digital, informacional, midiático, ele é multidisciplinar por natureza. Então, na verdade, eu acho que aquela minha questão inicial, né, de que a escola não dá conta de preparar para tudo isso, foi porque eu passei isso na pele, né? Eu estava, nessa época, numa multinacional que fazia projetos digitais. Eu tinha dinheiro disponível para levar as pessoas para um curso, as pessoas trabalhavam comigo, se eu falasse, olha, eu quero pagar um curso disso, daquilo outro, eu sei que eu conseguia. Não havia cursos disponíveis naquele momento, porque a internet era uma coisa muito nova. Eu comecei a trabalhar com a internet em 2001, por isso que eu falei que eu sou um dinossauro da internet. Peguei a Web 1, a Web 2, a Web 3, todas as transformações. Era Orkut lá atrás, era MySpace, né? Eram outras coisas, e a gente vai percebendo que essa transformação, mas não é só uma transformação
da tecnologia. A tecnologia, a gente percebe, a primeira coisa a perceber é uma transformação de comportamentos dos usuários, né? Por isso que eu gosto de estudar recepção. A audiência mudou, o comportamento mudou, o leitor mudou. A gente está plugado em 3 ou 4 redes simultaneamente e acha que não está fazendo nada. Sabe quando você está em casa ali vendo televisão, no WhatsApp, escrevendo também no Instagram? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada, você está em 3 redes. Você está em 3 mídias, sua cabeça está ali, transmediaticamente, de um lugar ao outro. Então, é uma mudança de comportamento. Então, nesse sentido, a escola não pode ficar a rebote disso, ela tem que andar junto com o que acontece na vida. Então, eu acho que todo projeto que envolve escola e formação de professores, ele tem que passar por letramentos midiáticos, digitais, informacionais e de dados, que essas teorias dão esses outros nomes complexos, mas é disso que a gente está falando, né? Cada teoria chama do que quiser. Então, essas são as tais competências que vão ser necessárias, e que envolvem o quê? Outros modos de produção. Eu vim do jornalismo, eu sabia como é que se produzia um jornal. Quando eu chego na internet, é um outro modo de produção. Tem coisas que eram em cascata, seriadas, que agora são em paralelo. Antes, a gente apurava a matéria e tinha que fechar até a noite, para o dia seguinte sair o jornal. Hoje, você escreve e publica, escreve, né? Coitado dos jornalistas da Globo, lá, eles têm que ter blog também. Eles entram no ar, eles apuram, às vezes eles estão lá falando e estão apurando ao mesmo tempo. É uma loucura isso. Então, é para esse tipo de letramento que a gente está sendo desafiado. Todos nós, não importa de que área que a gente seja. E a gente percebe, né, como a Elaine contou dos projetos multidisciplinares maravilhosos dos quais ela participa, a gente percebe o quanto isso é importante, né, de fazer parte de um modo transversal. O terceiro item que foi mapeado, porque ele veio, né, ele emanou dos meus dados, o papel da criatividade. Nesse mundo tão cheio de coisas interessantes, eu preciso ter projetos escolares que estimulem a criatividade, porque senão a escola vai ser muito chata, porque senão fazer qualquer outra coisa fora da escola vai ser mais legal, né? Então, criatividade saiu de várias dessas perspectivas analisadas. Eu avaliei também a importância dessas teorias, discutindo o ensino formal ou não, que foi algo bem variável. O espírito crítico, que era uma coisa que todas essas pesquisas citavam, e que eu tentei ver se havia, de fato, algo recomendado para espírito crítico, para a cidadania, para a diversidade. Vocês vão perceber nas minhas conclusões que não. Ele foi meio que... passaram por cima dele, mas ele não teve uma abordagem tão profunda. Esse conceito de lifelong, life-wide learning, ou seja, eu aprendo durante toda a minha vida, em diferentes espaços da minha vida, né? Eu aprendo nas comunidades de... Imagina os afegãos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos, né? Eles têm filhos, são pessoas que estudavam, que tinham uma vida super estruturada, né? E chegaram aqui, estão numa condição de refugiados, ou seja... eles podem até ir para a escola, mas eu não posso achar que só a escola dá conta. Eles estão em outros contextos situacionais, né, que vão afetar bastante esse aprendizado. O papel das mídias sociais, o papel dos MOOCs, né, que são aqueles cursos massivos online abertos, e dos recursos educacionais abertos. A participação e o colaborativismo como um eixo desse novo estilo de cultura que a gente tem, né, onde eu posso fazer as coisas de um modo aberto, e as práticas sociais, né, principalmente nesse aspecto, eu queria entender se todos esses conhecimentos eles eram avaliados também como práticas sociais, como os letramentos que a gente avalia na linguística aplicada, ou não, se era mais uma perspectiva neoliberal, como tem em muitos projetos, né? Você é um empreendedor de si mesmo, você que se vire. Né? Ou se havia uma pegada um pouco mais coletiva. Então, eu parti desses 10 aspectos. Que considerações, né, quais foram os resultados principais aí, que a gente teve? Competências, né, entendidos aqui como conhecimentos, habilidades e atitudes, estão presentes em todas as abordagens, né? E é interessante perceber que isso é uma abordagem vinda da Unesco. A Unesco publicou, em 2005, um guia
para as diretrizes de lifelong learning da União Europeia. Então, todas mais ou menos seguem. Tanto as pesquisas do Scolari como da Fromegui foram financiadas pela União Europeia. Então, era de se esperar que eles seguissem essas diretrizes, né? Esse achado é bacana. Participação, trabalho em equipe, pedagogias multidisciplinares de projeto e metodologias ativas são entendidas pelas 3 teorias como premissas dessa cultura informacional, midiática e digital. Ou seja, se eu estou pensando na formação de professores, na formação de estudantes desses novos tempos, né, onde a gente tem coisas acontecendo no TikTok, onde eu tenho esse monte de... eu sou refém dos dados, né, eu sou meio que guiada pelo meu algoritmo, eu tenho que pensar em projetos que sejam participativos. Isso as 3 teorias apontam para aí. As mídias sociais são percebidas como elementos importantes também por todas as teorias, mas são consideradas essenciais pela perspectiva dos metaletramentos. Ou seja, eu incluí projetos, ações, tarefas em mídias sociais, porque elas fazem a articulação entre a vida real que o meu estudante tem e a escola, né? Quase todas as teorias apontaram para uma distância que a escola tomou um pouco da vida real, ou seja, a vida real é mais divertida, a vida real tem game, a vida real, o adolescente sai da escola e vai para o Roblox fazer alguma coisa lá. Eu entrei no Roblox outro dia, para ver o que era. Não sei se todo mundo conhece. É a grande rede agora que está sendo discutida por adolescentes. Eu entrei... Falei, nossa, festa estranha com gente esquisita, não sei o que fazer aqui, acho que eu não tenho idade para isso, saí. Mas é isso, são muitos lugares novos, onde as coisas estão acontecendo, e isso tira, né, do nosso adolescente, do nosso jovem, muitas vezes a atenção e a prioridade. Então, assim, quanto mais a gente conseguir trazer a vida real para dentro da escola, talvez a gente consiga ter mais aderência às nossas discussões, às nossas aulas, né? Por mais isso, as teorias mostram isso. Foco em criatividade e possibilidades de aprendizagem aberta, né? Porque eles são o quê? Estímulo à criação de capitais sociais de ponte. Tudo que envolve criatividade, tudo que envolve um projeto de aprendizagem aberta, ou seja, eu posso fazer um curso online, onde eu vou interagir com pessoas que estão do outro lado do mundo, e que se vai ser ou financiado, ou subsidiado, ou gratuito. Eu consigo criar esse transporte, né, de onde eu estou para onde eu quero estar. Ou seja, os capitais sociais de ponte. E, por fim, o espírito crítico, os valores de cidadania e de diversidade, que eu queria ver se eles eram amplamente difundidos por essas metodologias, eles não se mostraram especialmente desenvolvidos. Não, eles falam que é importante, mas na hora que eu vou ver o que eles aplicaram, o que eles colocaram como premissa, isso não apareceu, né? Então, a gente está falando de teorias que estão num contexto Estados Unidos, Europa e Austrália. O que a gente tem que fazer é pegar o que serve disso e fazer aqui no Brasil. Né? A gente tem todos aqueles autores maravilhosos da América Latina que eu falei ali, que estão vendo essas comunicações da cultura, e tentar falar assim, o que disso serve para a gente? O que faz sentido na escola brasileira? Como é que eu vou pegar uma coisa que eu já faço e acrescentar um item a mais, né, que estimule criatividade ou que use mídias sociais? Eu, quando posso, faço experimentos com mídias sociais com os meus alunos, né? Com a mídia do momento. Eu tento colocar alguma atividade lá, pedir para eles postarem. Às vezes, se é um curso de pós-graduação, que é uma área na qual eu atuo bastante, dependendo do que for, se for uma coisa mais mercadológica, eu uso o LinkedIn como um objeto de teste, mas já usei Facebook, já usei o Orkut lá atrás. Ou seja, tentar, já que o aluno está lá, talvez se a gente conseguir incluir isso um pouquinho na nossa atividade, a escola não fique tão desparametrizada do mundo real, né? É muito mais estabelecer um capital social de ponte amigável do que outra coisa. E trazendo isso aqui, que foi um dos mapeamentos do metaletramento, né? Isso aqui, o pessoal que estuda metaletramento produz muito. Eles têm um site maravilhoso chamado metaliteracy.org, lá nos Estados Unidos,
E eles produzem muitos livros, muitos projetos, muitos webinars. É uma coisa para a gente ficar atrás. Na minha tese, eu compilei tudo que eu encontrei entre 2010 e 2021, mas com certeza tem mais coisa rolando, né? E que eles fazem esse círculo aí para dizer os diferentes papéis que estudantes e docentes podem e devem assumir, para que as comunicações, né, mediadas da cultura estejam mais presentes dentro da sala de aula. Você pode ser participante, comunicador, tradutor, autor, professor, colaborador, produtor, editor e pesquisador. E agora, nos estudos do metaletramento, eles estão fazendo aplicações práticas dessas propostas, né? Então, se a gente entra lá no site deles, vocês vão ver algumas pequenas propostas de aplicação de cada uma dessas coisas, né? Eles trabalham com esses 4 domínios que eles chamam de metacognitivo, onde o pesquisador está, né? Onde eu estou, para onde eu quero chegar, qual que vai ser meu caminho a fazer, o cognitivo, o comportamental e o afetivo. Mas, para conhecer, acho que a ideia dessa minha fala aqui é mostrar que essa pesquisa existe, que ela pode ser uma base de apoio para coisas que vocês já estão desenvolvendo e que a gente possa ir a desenvolver junto, e que são coisas assim bastante recentes, vindas a partir dos multiletramentos, né, depois deles. E, por fim, eu juntei aqueles 4 radares que eu tinha para ver quais eram as coisas coincidentes e onde os aspectos eram divergentes, né? Então, de cada uma das 4 teorias. Então, algumas coisas apareceram mais, outras menos, mas você tem essa discussão do grau de autonomia. Competências foi basicamente citada por todas as teorias, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, até porque eles estão no quadro de Lifelong Learning da União Europeia, que prega esse tipo de diretriz. Por exemplo, transletramento enfoca mais a questão da criatividade, de lifelong learning, MOOCs e REAs, os recursos educacionais abertos, está presente bastante no metaletramento e no transletramento, ou seja, a partir daqui, a gente tem o quê? Uma bula de possibilidades de expansão teórica, metodológica, do que a gente já faz, com 4 perspectivas que são diferentes, né? Eu acredito que o transletramento que a Foumegui propõe e que o metaletramento do McKay e Jacobson sejam as mais completas, porque, de um certo modo, elas abrangem as outras metodologias também. Mas cada uma tem uma especificidade. E a ideia de fazer esse projeto foi de partilhar com vocês, era contar que ele existe, dizer que a tese está no repositório da Unicamp, que isso está bem detalhado, né? Eu entro em cada uma das teorias, faço essas análises. Foi uma pesquisa bastante extensa, e que eu espero que colabore aí com quem faz projetos no Brasil e com epistemologias do Sul. Todos esses autores são estrangeiros. A gente tem uma riqueza de criatividade. Nós somos a nação da inovação criativa. A gente tem tudo para fazer coisas muito mais bacanas aqui e divulgar. E já estamos fazendo, né? Pelo que eu vi nesse congresso, a gente está fazendo coisas muito legais. E foi muito bacana todas as conversas de corredor de café, as apresentações, as palestras. Eu me senti muito honrada de estar aqui, podendo partilhar esse meu projeto com vocês, a minha experiência, porque eu acho que a gente pode vir a fazer muita coisa junta, bacana aí no caminho. E quais são os possíveis novos caminhos para tudo isso que eu falei? Projetos aplicados em trans ou metaletramentos, que sejam brasileiros, que sejam do Sul. Então, é um convite para a gente pensar junto. Se alguém gostou desse tema, achou que pode agregar no que vocês já fazem na universidade de vocês, nas pesquisas de vocês, vamos conversar, porque acho que é para isso que eu estou aqui. E outros 2 temas que eu gosto, só para partilhar, como eu sou jornalista, é a questão da desordem informacional, né? As populares fake news. Eu prefiro o termo desinformação a fake news. Desinformação, ele abrange as fake news, mas ele pode ir além, né? Ele envolve também toda essa parte de entretenimento, mas que pode ser fraudulento. Eu posso fazer um meme, eu posso fazer uma piada, que com cara de diversão, mas que aquilo é contra alguém ou contra alguma causa. Então, eu prefiro chamar desinformação como um conceito, né? A gente vive uma desordem informacional. E talvez os letramentos, o transletramento, o metaletramento, possa ser uma prática eficaz para a gente combater tudo isso.
E outro tema que eu gosto é sobre colonização de dados e humanidades digitais críticas, ou seja, cada vez mais nós somos colonizados pelos dados. Tudo que a gente ganha, né, de plataforma gratuita, de lugar que a gente sobe foto, faz upload de vídeo, a gente está sendo usado. A gente não percebe. Quando a gente usava desktop, a gente ainda se logava e deslogava. Ninguém se desloga do smartphone. Então, a gente está o tempo inteiro fornecendo informações da nossa vida, do que a gente come, onde a gente vai, onde a gente está. Então, nós somos colonizados por dados, né? E talvez a gente tenha que pensar em humanidades digitais críticas. E essa perspectiva dos meta-letramentos, transletramentos, os nomes são grandes, mas a ideia é boa, né? É a gente poder ter um espírito crítico a partir disso e ter uma perspectiva, talvez, mais nacional, mais brasileira para tudo isso, né? A minha pesquisa ela olhou só o que tinha fora. Eu cheguei, né, aqui, eu achei muita coisa boa sobre multiletramentos e de letramentos aqui no Brasil. Eu fiquei encantada com o que eu descobri aqui na Unicamp, na PUC, de várias outras faculdades que produzem materiais muito bons sobre formação, sobre letramento, sobre multimodalidade, mas eu encontrei muito pouca coisa após os multiletramentos, né? Coisas que se tornaram quando chegou a cultura digital. Então, esse era meu objetivo com esse projeto e que eu queria partilhar com vocês, porque ele é relativamente novo, né? Eu defendi meu doutorado há 18 meses, mas eu sigo pesquisando o tema e venho aí de uma carreira de 28 anos em comunicação, em ciências sociais, né? Então, na verdade, foi muito divertido virar estudante aos quase 50, mas poder juntar esses vários saberes, essa vária experiência, porque eu acho que é assim que a gente consegue trocar e afinar os saberes que são de diferentes áreas, né? Acho que é isso, gente. Eu deixei uma lista final com toda a bibliografia principal, que ela é grande, e queria agradecer, dizendo que ninguém nasce feito, é experimentando no mundo que nós nos fazemos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Kátia, pelas falas. É um trabalho que, né, sempre me tocou muito, você sabe, mas depois eu falo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Wagner? Carol, Wagner ali, ó. Kátia, parabéns, eu estou sem palavras. Sinceramente. O abraço eu ainda aceito, tá? Ah, tá bom. Kátia, é o seguinte, eu acho que eu preciso ler tua tese, né? Achei o tema fantástico, muito bom. Você conseguiu juntar muita demanda, né? Eu vou tentar expressar o que é que eu estou querendo te dizer, assim, que eu senti falta, né, nisso tudo. Eu acho que você aponta, mas eu acho que falta você pegar, né? Veja, essa ideia das competências, por exemplo, eu trabalho com isso. Mas eu tenho colegas na linguística aplicada que dizem que isso é coisa neoliberal, do capitalismo, tá, né? Essa coisa toda. Tá, tudo bem. Diante de tudo isso que você mostrou, dessa demanda ao longo da vida, né? Um questionamento meu é como garantir isso, né? Como possibilitar pessoas capazes de fazer esse trânsito, que eu acho que a gente consegue fazer um pouco no lugar em que nós estamos, não é? Eu não sei se olhando para a gente consegue elaborar alguma coisa, porque eu acho que a gente consegue de alguma forma, né? Mas a minha questão, talvez principal, que me toca, é assim, tudo isso que você trouxe aqui, né? Ótimo. Se a gente tentar escapar um pouco essa questão do mercado, né? Porque tem muito disso aí, onde que está, no meio de tudo isso e com tudo isso, a pessoa? O cuidado com o outro. Não é? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que a gente está precisando muito disso. As pessoas podem ser capazes de fazer um bocado disso daqui, né? Sim. Mas olhar para o outro, né, e respeitar o outro, entender o outro, sabe, assim, interagir com o outro efetivamente, conviver. É aquilo que eu falei ontem, assim, de você ser necessário, não só importante, né? Eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas assim, eu acho que falta alguma coisa aqui, né, que é muito mais do que isso e que junta tudo e que a gente precisa muito na sociedade que nós estamos, que o termo talvez não seja mais adequado, mas assim, é como se nós estivéssemos muito num caminho de
desumanização. Né? Que é um pouco do que o Paulo Freire consegue dizer assim nas entrelinhas quando a gente lê o livro dele. Né? Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo dizer o quanto que você me tocou com tudo isso, né? E eu acho assim que você poderia, junto com isso que eu estou dizendo, assim, como você pode dizer tudo isso que você disse sem tantos nomes técnicos, para que as pessoas cheguem nas pessoas. Porque é isso que a gente precisa, né? Sim, Que o conhecimento chegue. Né? E assim, parabéns para você, o Rodrigo, que foi orientador. Né? Assim, realmente você me deixou chocado. Eu vou sair super feliz, mais do que eu ia sair do evento, porque realmente me empolgou. Né? Obrigada, Wagner. Eu vou tentar responder as suas várias perguntas, mas não vou ter respostas completas. A questão, assim, a primeira vez que eu entrei com esse tema na linguística aplicada, né, algumas pessoas torceram o nariz para mim pela questão do termo, né, lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, competências. Eu acredito, e aí eu vou te dar uma resposta pessoal, que é antes de ser pesquisador, eu sou gente. Né? Então, assim, eu acredito sempre que talvez o melhor caminho seja a terceira via, o do meio. Né? Eu não posso ser, né, como diz o livro do Humberto Eco, né, apocalípticos integrados, que achar que é o fim do mundo, ou que é a melhor coisa do mundo. Eu tenho que achar alguma coisa que é possível, porque é na possibilidade que a vida se materializa. Né? Então, eu, como tenho um pé na academia muito forte, mas também tenho um pé no mercado muito forte, eu acho que faz sentido eu pensar em competências, mas não que elas sejam aquela coisa que vai nos engolir, aquele monstro. Né? Mas eu também tenho que pensar nisso. E quando eu falo de atitude, eu falo de atitudes humanas também, não é atitude só no corporativo ali. Né? Então, teve um tema que me preocupou, te respondendo sobre a segunda pergunta sobre a humanidade, essa coisa da gente olhar o relacionamento com o outro, que eu tentei juntar naquele espírito crítico, diversidade, inclusão, porque isso era uma coisa que me incomodava e que eu não vi nas teorias. Né? E as teorias têm esses nomes gigantes, eu tenho que manter porque é o nome da teoria, não é o nome que eu dei para elas, mas que, na verdade, quando eu falo disso, eu tento, né, eu trouxe os nomes corretos, porque a gente está num fórum de pesquisadores aqui, mas senão, não. Talvez seja uma palavra-chave que você coloca lá, o afeto. Afeto, né? Aparece ali. Talvez isso aí consiga reunir muita coisa. Mas, assim, foi uma das coisas que eu investiguei, foi um daqueles 10 pontos que eu quis colocar no radar, mas foram os pontos dos menos... Eles eram citados assim muito rapidamente, mas eles não se efetivavam em nada. Mas eu acho que você está completamente certo. Mas vamos fazer junto, vamos fazer. Né? A minha ideia de partilhar com vocês é uma pesquisa teórica, uma compilação crítica, cartográfica. Eu sei que ela não é palatável, né? É muito nome, é muita coisa, enfim. Foi uma pesquisa extensa, mas quando eu percebi que esses dados, essas reflexões estavam dispersas em áreas diferentes, com finalidades diferentes, eu falei, eu tenho aqui um projeto, né, que talvez seja juntar tudo isso para a gente fazer exatamente o que você me perguntou, fazer isso aqui no Brasil. A gente se junta num grupo multidisciplinar, numa faculdade X, ou né, a Cristiane Itaquera faz trabalhos maravilhosos, adorei sua palestra, Cris, falei isso para você. Talvez pegar pinceladas disso e que possa ser aplicado. Né? Recursos educacionais abertos, jeito de fazer um jeito ou de outro. Né? Mas não consigo te responder totalmente, mas acho que a gente tem um caminho aí a seguir. Né? Dá tempo de mais uma pergunta. Mais alguém? Eu fui pontual, né? Foi, super. super. Então tá bom, estava preocupada. Oi, Kátia. Obrigada por essa palestra, muito boa. Kátia, a minha pergunta é... Eu sei que isso não é a sua pesquisa, mas o que me chamou a atenção e me deixou preocupada são o curso de formação de professores. Como fica, né, com esses cursos de formação de professores que estão tendo dificuldade de trabalhar os gêneros básicos e agora vem essa avalanche. Essa avalanche. E eu creio que há um conflito geracional muito grande, porque os nossos jovens conseguem mexer nas coisas
muito mais 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Apesar que eu questiono a qualidade, porque muitas vezes eu pergunto para o meu aluno que está no celular, ele não sabe me responder, outro sabe, e aí a gente fica perdido, né? E tem um que está usando o celular para interagir com a aula, com o conteúdo, o outro está... E tudo isso é muito complexo, mas eu quero voltar mesmo para a questão da formação do curso de professores, com essa avalanche de informações. Você tem conhecimento de algum trabalho nessa direção? Ou o que você... né? Aliás, eu não quero saber dos trabalhos, quero saber da Kátia, a Kátia viva, a Kátia mulher, a Kátia professora. O que você pensa disso? Eu acho, Cléo, que você está muito certa, porque eu não posso pensar que eu vou formar meu aluno se eu sequer conseguir preparar o professor para isso, né? O letramento é de quem forma. Também não consigo pensar sozinha numa conclusão. Eu talvez iria pelo mesmo caminho, nos quais eu talvez desenvolvi projetos de formação no mercado, né? Em diferentes lugares de trabalho, instituições, terceiro setor, empresa, mas que a gente fazia muita coisa a várias mãos. Então, assim, para formular um plano de desenvolvimento para um professor, eu preciso de gente que entenda disso. Eu não sou essa pessoa, eu nunca desenvolvi professor, eu nunca estive numa escola, né? Eu sempre comecei a dar aula já na graduação e na pós. Então, assim, eu acho que são esses grupos de trabalho, de fato, multidisciplinares, que um pega a mão do outro e cada um traz o seu saber. Eu consigo colaborar com algumas experiências e vivências que eu tive, que eu sei que já deram certo ou deram errado. A história dos grupos lá multidisciplinares, né, que eu tão bem falei, você falou ontem, que eu reforço. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar junto. Quem faz formação de professores? O que é que está faltando? Tudo. Né? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente transforma isso, atualiza para essa necessidade de uma cultura midiática, informacional, digital, humana, como bem disse o Wagner, porque nada disso exclui o humano, o inclusivo e o afeto. Isso é uma coisa além, isso aqui é uma coisa a mais. Quer dizer, essa pesquisa ela vai no sentido das informações e conhecimentos específicos, mas a parte humana, a parte relacional, acho que a gente precisa fazer isso junto, né? Os melhores projetos que eu fiz na vida foram projetos com equipes formadas por pessoas com conhecimentos muito diferentes, mas que tinham o mesmo objetivo. Então, trabalhando junto, a gente chegou a uma conclusão melhor do que se trabalhando sozinho. Não sei se eu te respondi, mas é o que eu pensaria de bate-pronto. Não, muito obrigada, Kátia. Tá. Como diz o outro, apontou um horizonte. Gente, eu vou me interromper na fala da Kátia, mas acho que é para gerar um diálogo que a gente já tem, né? Nós três aqui. A tese da Kátia é muito... Ela embasa muito do que a gente faz em outros momentos, né? Então, por exemplo, a tese da Kátia ela é basilar para o meu trabalho, por exemplo, que é uma análise sobre o que os alunos fazem. E aí, por exemplo, Cléovia, quando a gente vai trabalhar em sala de aula, na formação de professores, é importante a gente saber que tipo de aluno a gente tem. E quem é essa pessoa que está ali? Né? Para a gente poder entender, inclusive, o que a gente pode, né, espelhar para esse aluno, o que a gente pode trabalhar. Então, eu acho que a tese da Kátia ela corrobora muito para a gente ter o chão inicial, para a gente poder fazer essas outras pesquisas, né, como a minha, que é esse levantamento de uso de mídias imenso, para a gente poder saber, inclusive, para onde que a gente vai trabalhar. Né? Essa sensação que a gente tem, é uma coisa que a gente discute muito no nosso grupo de pesquisa, de que os professores não sabem, né, as coisas que têm que ser trabalhadas, eu acho que é uma sensação um pouco falsa, porque, na verdade, a gente sabe trabalhar criticamente e desenvolver esse pensamento crítico. Eles sabem usar o TikTok, mas eles não sabem pensar criticamente sobre o TikTok, e isso a gente já sabe. O que a gente está precisando é se empoderar dessas coisas para poder trabalhar com isso com eles em sala de aula. Né? Então, eu acho que fica, mais uma vez, pela milésima vez, né, a minha admiração pela tua pesquisa e pelo teu trabalho. Nada como ter amigo, né? Sexta-feira à noite, se a gente ter amigo é tudo na vida, né? Esse é o afeto, é o afeto. Muito obrigado, Kátia, pelas palavras, pelas respostas. Agradecemos a sua palestra, a sua contribuição. Obrigada, gente. Bom, estamos chegando ao fim do evento que a gente ensaiou. Isso. Foram 3 dias de muita troca de conhecimento, aprendizado, contatos e diferentes percepções sobre